de Jesus que oramos. Amém. Eu estou com uma versão revista e atualizada da Almeida, tá? Então, no Esther, capítulo 1, versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meuma, Bista, Harbona, Bigtá, Abigtá, Zetar e Carcas, os seus 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então, disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor da sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Eu vou falar para vocês como era o reino onde estava Esther e Vaste, para a gente entender o contexto do que estava acontecendo. O propósito do livro de Esther foi estabelecer a festa do Purim, que é um memorial do que o Senhor fez na vida do povo judeu, que foi a salvação, porque nesse tempo o povo era para ser exterminado. Então o livro de Esther foi escrito para que fosse estabelecida essa festa do Purim. Na época de Esther, os persas dominavam a Ásia e o Egito, que era um território bem grande. Suzã era a cidade real persa, era uma das 3 capitais do reino persa. Estava no seu apogeu o rei Assuero era o apogeu do reinado dele. A vida na corte de Assuero era bem extravagante. Só para vocês terem uma ideia, esse trecho que a gente leu aqui do livro é um banquete que ele ofereceu para todos os oficiais, servidores e os nobres de todas as províncias do reino, que não era nada menos do que 127 províncias. Ou seja, o Brasil tem 26 estados, ele tinha 127 províncias, era bem grande. O rei mostrou as riquezas da glória do seu reino durante 180 dias.
Eu não sei como é que é a casa de vocês, mas a minha casa, quando vai algum visitante, eu mostro em aproximadamente 3 minutos. Então, ele levou 6 meses para mostrar aos homens das províncias a glória do seu reino. Então, a gente dá para começar a imaginar que era grande, né? Assuero era um rei cruel e tirânico. A Pérsia era um lugar opressivo e perigoso para os grupos minoritários como os judeus. Vasti era a rainha do rei Assuero, e ela foi deposta por causa da sua insubordinação ao rei, quando se recusou a apresentar-se na festa do rei. Esse trecho que nós lemos, o rei estava nessa festa de 180 dias, e essa festa teve um banquete que foi o apogeu da festa, que foram os últimos 7 dias da festa. E nesse apogeu, Vasti estava dando uma outra festa, um outro banquete. O livro não fala por quê, mas ela foi chamada para ir se apresentar à presença do rei, e não só ao rei, mas a toda aquela corte que estava ali das 127 províncias. Então, diz assim no livro de Esther, capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztzar, Arbona, Abigtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Temos um outro personagem que participa do reino com bastante intensidade no livro inteiro de Esther, que é Amã. Amã era o braço direito do rei Assuero, ele era o cortesão favorito do rei. E esse homem, Amã, ele tinha um ressentimento muito grande de Mordecai, que era o tio da Esther, porque Mordecai não se curvava quando Amã fazia as suas preleções, quando o rei aparecia, porque Mordecai era judeu e ele só se curvava diante do nosso Deus Altíssimo. E isso irritou demais Amã, e por causa disso ele planejou a morte de Mordecai e o extermínio de todo o povo judeu. Quer dizer, a ira dele, além de ele ficar irado contra Mordecai, ele se irou contra todo o povo. Mordecai era o tio de Esther, era um judeu, e ele orientava Esther em todas as coisas. Esther era órfã de pai e mãe, e esse tio que cuidou dela. E ela era obediente, era uma mulher judia, e ela obedecia ao Mordecai, que era seu tio. Então, pela obediência da Esther, a gente vai ver nessa história que pela obediência dela, toda a raça judia foi salva. Porque, como nós já vimos, Amã queria exterminar os judeus, e a gente vai ver agora na sequência que Esther, pela sua obediência, ela favoreceu ao povo judeu. Então eu vou ler agora Esther, do capítulo 4, do versículo 10 ao 16. Se as irmãs quiserem acompanhar, seria bom. Esther, capítulo 4, do versículo 10 ao 16. Então aqui, Esther, ela já era rainha, e nesse processo que ela foi levantada para ser rainha, a gente pode ver a mão do Senhor aí, porque ela era uma judia, ela foi introduzida à presença do rei, o rei se encantou com Esther, com a beleza dela, então o rei fez dela, o rei Assuero, que era o rei da Pérsia, esse rei mau, cruel, fez dela rainha. Então aqui, o tio dela, Mordecai, pediu a Esther que intervisse junto ao rei, para que não houvesse o extermínio dos judeus, porque Amã tinha soltado uma nota por toda a Pérsia, em cada língua, porque eram várias línguas que se falavam lá, que fosse exterminado todo o povo judeu.
E aí Mordecai se veste de panos de saco, né, para mostrar que ele estava com o coração contrito, e pede para Esther, que já era rainha, que ela intervisse diante ao rei. E aqui Esther dá a sua resposta ao tio. Esther, capítulo 4, versículo 10 a 11. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ela o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então aqui a gente vê Esther manda um recado para o tio Mordecai que ela ia ter um problema muito sério se o rei não permitisse, se ele não estendesse o cetro para ela não poderia entrar na presença do rei. E além disso, tinha uma sentença de morte para quem ousasse se apresentar ao rei sem ele ter chamado a pessoa. Mas, como Mordecai falou aqui para Esther, que ele falou assim: quem sabe se para uma conjuntura como essa é que foste elevada a rainha. Então aqui já está uma predição de que Deus já tinha levantado Esther para ela ser instrumento de salvação de Deus para o povo judeu. Então Esther pede que todo o povo judeu entre em jejum. Eles não falam de oração aqui, mas a gente sabe que naquela época o jejum e a oração, eles andavam juntos. Então, com certeza, quando ela ordenou o jejum ao povo judeu, eles já entenderam que era jejum e oração. Então, irmãs, agora a gente vai chegar naquela parte que é fácil, que a gente gosta, que é a parte da obediência. Então a gente pode ver aqui que Esther, diferentemente de Vasti, da rainha Vasti, a rainha Esther, ela foi voluntariamente encontrar o rei, né? O rei não tinha chamado por ela, ao contrário de Vasti, que tinha sido chamada e que não foi à presença do rei. Então, como a irmã aqui havia lido, 1 Samuel 15, 22, eu vou ler de novo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, a gente tem um contraste entre as duas rainhas apresentadas no texto. A primeira, como desobediente ao rei Assuero, que era um rei poderosíssimo, com tantas províncias e tantos subordinados a ele, era capaz de governar as províncias, os reinos, mas não era capaz de governar a sua própria casa, e não foi capaz de fazer com que a sua esposa obedecesse. E a gente também já vai ver daqui a pouco como que era o coração dessa rainha.
Em contraste, Esther, a rainha, que foi coroada após Vasti ter sido deposta pelo rei por sua desobediência, era uma judia órfã, de pai e mãe, criada pelo tio, e que obedeceu toda a orientação do tio para que ela pudesse ser rainha no reino da Pérsia, porque ela foi escolhida entre muitas mulheres, donzelas, virgens, bonitas e capazes. Ela ficou um ano dentro de um tratamento de beleza que eles faziam para poder ser escolhida. E tem um detalhe: toda mulher que ia para esse tratamento de beleza de um ano para poder ser uma das escolhidas do rei, ela ia entrar na presença do rei uma só vez. Se o rei gostasse dela, ela seria rainha. Se o rei não gostasse dela, ela seria concubina. E isso significava que ela nunca mais ia ver o rei. Ou seja, ela ficava separada como concubina do rei e não entrava mais na presença dele. Ou seja, era uma vida muito boa, a pessoa ficava separada do mundo, sobre a tutela do rei, e só que não fazia nada, tinha uma vida de ócio. Então Esther já tinha se arriscado a tudo isso, mas em obediência ao que o tio dela, Mordecai, tinha falado, ela foi e se propôs a ser uma das candidatas à rainha, né? E aí Deus chamou Esther. A gente vê que isso é o poder de Deus já. Mas o que fez a Vasti desobedecer e a Esther obedecer? O senhor de Vasti era o rei Assuero, era um déspota. Ele estava preocupado em alianças com os homens. Ele demonstrava seu poder pelas coisas que ele possuía. Ele possuía as coisas pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias forças. Ele não se importava com justiça, nem com moral, nem com nada disso. A única preocupação que ele tinha era de ser visto pelos homens, de poder, e fazer, para ele poder continuar fazendo as alianças que favorecessem ao enriquecimento do reino dele. Muito bem. Aí, além disso, ele contrata, né, como seu braço direito, o Amã, que é aquele homem que teve problemas com Mordecai, né? E ele estava tão preocupado com ele que ele não viu se Amã tinha capacidade para ser o braço direito dele. E Amã, ele era um homem que também não estava preocupado com o reino, nem com o rei, nem em servir ao rei, nem em ser obediente ao rei. Ele também só estava preocupado com ele mesmo, com a posição dele, com a ascensão dele dentro do reino. Então, as escrituras, na verdade, elas não declaram por que a Vasti desobedeceu ao chamado do rei de se colocar na presença dele. Então, a gente não tem segurança para afirmar por que Vasti foi desobediente. O que fez ela desobedecer? Mas em contraste com a Esther, a gente pode ter alguns pareceres aqui, né? A rainha Esther, por outro lado, ela servia ao Deus de todo o céu, de toda a terra, que é o nosso Senhor, diferentemente de Vasti, que servia a um Deus terreno, Assuero, era um déspota. Nós servimos a um Senhor. Esther servia a esse Senhor que nós servimos, que é um Deus de amor, de justiça, de poder, de glória, de majestade, e assim vamos nós. Esther confiava nesse Senhor e o amava, diferentemente do que nós estamos vendo em Vasti, que provavelmente, pelo que indica o texto, isso é uma sugestão minha, tá? Não está na Bíblia, mas pode ser que ela tenha casado por interesse, pode ser que ela tenha casado porque o rei a escolheu, a gente não sabe. Esther esperava novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E Vasti conseguia apenas ver o presente e ver os reinos que se estendiam na frente dela, mas só aquilo que ela conseguia ver. Ela não conseguia ver além disso. Ela não conseguia ver a glória futura que nos espera, como Esther via. Aí eu quero perguntar para as irmãs:
Mas e você, que está aqui hoje? É capaz de obedecer? O que te faz obedecer? O que te faz desobedecer? Eu sei que aqui todas nós já desobedecemos e já obedecemos também. E eu tenho certeza que, se não todos os dias, quase todos os dias, existe uma luta entre a rainha Vasti e a rainha Esther que tem dentro de nós. Entre a obediência e a desobediência. Agora, irmãs, como que a gente vai ganhar essa batalha? Mas a gente pode, né? Porque a gente tem o Senhor. Vamos ver o que acontece? Vamos abrir Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler os versículos 6 e o 8. A gente vai pular o 7, tá? Deuteronômio, capítulo 30, versículos 6 e 8. E depois, na sequência, eu vou ler o capítulo 30, versículo 11 e 14. Deuteronômio 30, 6. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 38. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Deuteronômio 30, versículo 11 até o 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Quem nos traga e quem nos faça ouvir, para que cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra que está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Irmãs, aqui Deus está dizendo para nós que nós temos a graça de Deus, porque é Ele mesmo, como nós vimos aqui no versículo 6, que circunda o coração da gente e o coração da nossa descendência, para amares o Senhor. A gente ama o Senhor porque Ele fez isso no nosso coração, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder. É maravilhoso. No versículo 8, ele fala que darás ouvidos à voz do Senhor. Nós ouvimos a voz do Senhor e cumpriremos todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Nós só somos capazes de ouvir e cumprir, porque Deus destampou os nossos ouvidos com a sua graça. E é por essa graça que nós somos capazes de ouvir e cumprir e obedecer. Vamos seguir. Então, Deus fala pra gente que Ele move os nossos corações pela graça dEle, para o amor a Ele. No entanto, nós só podemos amar quem nós conhecemos, em um relacionamento pessoal. A gente não pode amar Deus porque a gente ouviu falar de Deus. A gente só é capaz de amar Deus quando a gente se relaciona com Ele. Você não é capaz de amar. Eu vou falar para vocês aqui. Eu tenho um filho bonito de 28 anos, um rapaz simpático, amistoso, mas vocês não são capazes de amá-lo só porque vocês estão ouvindo falar dele. Mas se vocês se relacionarem com ele,
é capaz que vocês consigam amá-lo. Então, o relacionamento com o Senhor é primordial para que a gente consiga conhecê-lo, para que a gente ame esse Senhor. Agora eu quero perguntar para as irmãs: como é que a gente vai conhecer o Senhor? Aqui está dizendo que Ele não está longe, né? Não foi o que a gente leu? Quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Quem está além do mar para dizeres? Ele está falando, não. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprires. Irmãs, quem tem esse instrumento aqui? Quem que tem essa espada? É por aqui, irmãs, que a gente vai conhecer o Senhor. Tá? É um relacionamento pessoal. Não é de ouvir falar. Não adianta aquela irmãzinha que trabalha comigo, dia a dia, ali chegar para mim e falar assim: hoje eu falei com o Senhor e Ele me disse tal coisa, e ela amou mais o Senhor, porque Ele falou com ela. Mas eu só vou ser capaz de me relacionar com esse Senhor e amar mais esse Senhor quando eu me achegar a Ele. E a palavra está o quê? Muito perto de nós. Irmãs, eu duvido que hoje alguém não tenha acesso à palavra de Deus. Porque além de nós termos Bíblias boas e baratas, nós temos internet. Eu acho que é muito fácil a gente ter acesso a essa palavra. Então hoje, eu quero lembrar as irmãs que a palavra está bem perto de nós. Então depende da gente. Vou seguir. Vamos lá. Então a gente vai conhecer o Senhor, para que a gente possa amar o Senhor. E a gente só consegue isso por meio da revelação da palavra de Deus, que é o que Ele nos deixou para que a gente o conheça. Então, irmãs, a gente tem que ler a Bíblia. Aí eu falo assim, não tem tempo. Nossa, você não sabe como é que é meu dia. Vou te dizer, eu tenho 3 crianças, marido. Menina, minha mãe veio morar comigo esses dias, porque ela não estava passando muito bem. Eu falei, vem passar uns dias aqui em casa, e ela foi ficando. Então eu tenho 3 crianças, um marido, minha mãe, ainda tem um gatinho, um cachorrinho. Trabalho fora, faço almoço, lavo, passo, cozinho. Irmã, se você não se ajoelhar um minutinho ali do seu dia, 2 minutinhos talvez seja melhor do que um, né? Você não vai conseguir se relacionar com o Senhor. E eu vou te dizer outra coisa: ninguém vai proteger o seu tempo com o Senhor se não for você. Porque só você sabe como é o seu coração, você e o seu Senhor. Se você não separar um tempo do seu dia para você estar aos pés da cruz, eu posso te dizer que a Vaste, a rainha Vaste, que está sentadinha no trono do teu coração, dividindo espaço com a rainha Esther, ela vai roubar o trono de Esther. Agora, se você quer amar mais o seu Senhor, você vai encontrar um tempo para estar diante dele. Irmãs, eu tenho uma amiga, ela tem 3 crianças pequenas, a mais velha dela ainda não fez 4 anos. E ela me mandou uma mensagem esses dias para eu orar por ela, porque ela não estava conseguindo nem orar. E aí eu escrevi para ela e falei para ela que ela não tinha desculpa. Porque enquanto você está com o seu bebê no colo amamentando, você pode estar memorizando um versículo. Você não consegue segurar a Bíblia talvez, mas você pode estar memorizando um versículo. Enquanto você está entre uma fralda e uma mamadeira e lavar um prato, você pode estar fazendo um louvor. E Deus está te escutando. Você está louvando o nome do Senhor. Você está enchendo o seu coração. Você está enchendo a sua mente com as coisas do céu. Porque lá em Colossenses está escrito assim: se morrestes e a sua vida está escondida com Cristo em Deus,
Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Então nós temos que pensar nas coisas do céu. O tempo que você está pensando, não tenho tempo para orar, você já podia ter clamado ao Senhor: Senhor, me ajuda. A nossa oração, quando a gente tem pouco tempo, não precisa ser uma oração longa. Ela pode ser só um clamor. Quando a gente invoca o nome do Senhor, Senhor, Ele já te escutou. Ele já sabe o que você vai falar antes de você abrir a boca. Então, irmãs, eu não sei a condição da sua vida hoje. Eu sei que nós temos vidas ocupadas, mas também sei que a gente perde muito tempo com muita coisa que a gente não precisava. Então eu vou deixar aqui esse clamor às irmãs, que usem cada minutinho do seu tempo para falar no nome do Senhor. Muito bem. Outra coisa que Deus fala é que quando nós renovamos o nosso compromisso com Deus, é que a obediência se torna possível. Renovar, irmãs, o compromisso com Deus é uma decisão que a gente tem que tomar. Eu não posso tomar essa decisão por você. Só você pode tomar essa decisão. E compromisso é compromisso. Eu tenho certeza aqui que muitas irmãs que trabalham, elas não deixam de ir ao trabalho se elas estiverem com uma dor de barriga ou com uma febre. Mas muitas vezes as irmãs deixam de cultuar a Deus porque hoje eu não estou muito bem disposta. Então nós temos às vezes mais compromisso com o nosso patrão aqui da terra do que com o nosso Senhor lá no céu. Então eu quero lembrar também às irmãs que é muito importante a gente ter um compromisso, porque Deus, Ele vai honrar o nosso compromisso. Ele nos deu Jesus Cristo, e nos deu o seu Santo Espírito, que é o nosso penhor até o dia da volta dele. Então não temam. Quando você se compromete com o Senhor, Ele honra o seu compromisso com Ele. Ele vai fazer você acordar 10 minutinhos mais cedo para falar com Ele, para ler a palavra dele. Talvez Ele te acorde de madrugada para orar para Ele, mas Ele vai fazer você honrar. Talvez Ele faça você ficar com o pneu furado, esperando alguém vir arrumar. Nesse tempinho talvez você possa ler só a palavra, porque você não vai ter nada para fazer ali no meio da rua. A gente não sabe, irmãs, o que Deus tem usado na vida de cada uma. Mas se você está aqui hoje, com certeza Deus te chamou. E se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. E Ele vai te capacitar a cumprir o que Ele manda. Ele falou aqui: amar o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ele não pede nada para a gente que nós não possamos cumprir. Então, se Ele pede para que o amemos de todo o nosso coração, Ele vai capacitar você para fazer isso. Mas você tem que se comprometer, porque o nosso Senhor, Ele não vai invadir o seu coração. Ele quer escutar de você: Senhor, eu quero me comprometer com você. Eu quero fazer uma aliança contigo e eu quero obedecer, Senhor. E é difícil. Eu quero que a rainha Esther fique no trono do meu coração e não a rainha Vaste, que sou eu mesma, né? Uma hora de Esther, uma hora de Vaste. Quando nós renovamos o nosso compromisso com Deus, é que é possível obedecer a Ele, porque entregamos o nosso coração para Ele, que é quem nós confiamos. E nós confiamos porque nós já o conhecemos, né? Então, nós conhecemos porque nos relacionamos com Ele, porque nós escutamos a Sua palavra, porque nós lemos a Sua palavra, porque oramos a Ele. Então nós temos um relacionamento com Ele. E quando nós experimentamos Deus, não adianta eu falar para vocês aqui: irmãs, fiz um bolo de chocolate com uma calda maravilhosa, cheio de castanha dentro, olha, estava bom, hein? Não adianta. Se eu trouxer o bolo aqui, você der uma mordida, você vai experimentar. E isso faz toda a diferença. Quando caminhamos com Deus, Deus faz com que nós experimentemos
queremos o relacionamento com Ele. E Ele vai nos provar o coração, até onde vai a nossa fé, até onde vai o nosso compromisso com Ele. Então a nossa fé vai ser provada, e aí nós seremos capazes de professar com a boca aquilo que o coração da gente crê. Romanos 10, 8, 11, as irmãs podem abrir, por favor? Romanos capítulo 10, dos versículos de 8 a 11. Romanos capítulo 10, do versículo de 8 até o versículo 11. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Vocês conseguem lembrar de alguém que foi confundida? Eva, lá no jardim, né? Ela foi confundida. Mas ele está dizendo assim, ó: todo aquele que nele crê não será confundido. Para a gente crer, a gente tem que lembrar da palavra todo dia. Eu vou voltar naquele tema. Se você não está com o Senhor todo dia, aqueles minutinhos especiais, você não vai ter um relacionamento com Ele. Você não vai estar convicta do que o Senhor está mandando você fazer. E pode vir aquele engano na sua mente e no seu coração que é enganoso, e falar para você uma mentira, e você cair naquela mentira, e por causa da mentira você desobedeceu ao Senhor. Não é verdade? Então vou voltar para aqueles 10 minutinhos da Bíblia de manhã, tá? Eu sou chatinha, né? Mas eu gosto tanto de falar disso porque eu acho que a palavra me lavou. E ela pode lavar qualquer uma de nós aqui. Veio aquela irmã aqui, deu o testemunho dela, que Deus falou com ela na palavra, né? Salmo 37. Ele fala com todo mundo que procura Ele. Ele fala com todo mundo. Deus pode falar com você todos os dias, a hora que você quiser. Sabe, eu criei o hábito de memorizar versículo, porque às vezes eu estou em algum lugar que eu não posso ter a Bíblia. E eu fico aflita, eu sou meio ansiosa, e eu fico aflita de falar, ai, estou perdendo meu tempo. Então, quando eu estou ociosa, para eu não ficar ansiosa, eu estou com um versículo ruminando lá na minha cabeça. E eu gostaria de convidar as irmãs, se não for um desafio muito grande para as irmãs, a memorizarem versículos. Escolha os versículos que vocês acham importantes, que fizeram alguma mudança na vida de vocês, ou que estão te dando alguma esperança para um momento difícil presente. Tem muitos versículos que são um deleite. E às vezes esses versículos podem se tornar uma arma na nossa mão. Porque às vezes chega alguém do seu lado com uma dificuldade, um problema, uma situação, e o Espírito Santo vai usar aquele versículo que você memorizou naqueles 5 minutinhos que você usou de manhã. Sabe, às vezes tomando banho dá para memorizar versículo. Tantas situações, lavando louça, tomando banho, passando pano na casa, várias maneiras. Eu tinha um vizinho que ele colocava o som bombando, a minha casa tremia, e eu fiquei muitas vezes muito irada, mas aí eu falei, não vou mirar com esse homem, porque eu não sei por que Deus está fazendo isso, mas talvez Deus está querendo falar comigo, então eu vou falar com Deus. E eu comecei a memorizar versículo, porque quando ele ligava o som, eu falava o versículo em voz alta para não ouvir a música, aí eu ficava ouvindo a voz do Senhor. Foi difícil, mas Deus falou comigo também, e eu tive misericórdia daquele homem, e Deus teve misericórdia de mim. Ou talvez tenha sido o contrário, né? Deus teve misericórdia de mim, por isso eu pude ter misericórdia daquele vizinho.
Mas, irmãs, a gente só consegue obedecer aquilo que a gente conhece. Se você não conhece a palavra de Deus, você não pode obedecer. Se você não conhece a palavra de Deus, você pode ser enganada. Se você é enganada, você desobedece por engano, mas mesmo assim você é culpada, porque você não usou seu tempo para ficar mais perto do seu Senhor. Então, vamos à palavra. A obediência, irmãs, é fruto da nossa experiência de amor com o Senhor. Porque quem ama obedece. E a gente só ama quem a gente conhece, e a gente só conhece aquele que a gente se relaciona. Mas quando a gente ama, a gente obedece, porque a gente não quer entristecer aquela pessoa que a gente ama, a gente não quer magoar, a gente não quer ofender, a gente não quer ferir. Então, o amor, eu acho que é o nosso principal mantimento, instrumento, tempero para a gente obedecer ao Senhor. E a gente só pode amar o Senhor com a graça dele. Então, ore ao Senhor, peça graça ao Espírito Santo para que ele coloque no seu coração amor à palavra dele, que é o Verbo encarnado, né? E vamos desfrutar desse Senhor. O resultado do amor, quando amamos, é submissão e obediência. Você se submete àquele que você ama, porque você ama aquele que você admira. E você só pode admirar o Senhor sabendo quem Ele é. E para saber quem Ele é, a gente tem que saber os atributos dele. Ele é amor, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Ele é o Pai da eternidade. Então, eu me lembro disso quando eu preciso de um conselho, meu maravilhoso conselheiro. E aí eu obedeço a palavra dele, porque a gente obedece por fé. Esther, ela obedeceu por fé. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia se ela entrasse no palácio do rei Assuero, e ela não sabia se ele ia estender o cetro para ela poder se achegar ao rei. E ela seria morta. Era decreto de morte se ele não estendesse. Para você conhecer, você tem que ler a palavra de Deus, ouvir as explicações, enfim. Voltamos sempre para a palavra. Agora, quem é o nosso maior exemplo de obediência? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2,8 fala assim: que Ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele pediu para o Senhor, né? Afasta de mim esse cálice. Mas ele falou para o Senhor: não ouça a minha palavra. Então, Ele é quem nós devemos mirar, porque aqui nesse mundo nós vamos passar aflições. E muitas vezes a gente vai ter que obedecer coisas que a gente não está com vontade. Lembrando sempre que o nosso parâmetro de obediência tem que ser o Senhor, né? A gente às vezes trabalha em algum lugar que pedem coisas estranhas pra gente, e você tem que ter isso na sua consciência, que primeiro a gente obedece o Senhor, e isso tem que ficar claro em todos os lugares que uma filha de Deus está. Em Hebreus 12:4, o autor fala assim, que a vossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, irmãs, resistir até o sangue, mas a gente já tem o sangue que foi derramado por nós. Quero lembrar as irmãs que na hora da tua fraqueza, nós temos o sangue de Jesus Cristo, que nos cobriu com o seu amor, porque Deus provou o amor dele por nós, quando nós ainda éramos inimigas dele. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo por nós. Então, não se esqueçam disso. Jesus Cristo é por nós o tempo inteiro, e Ele prometeu para nós em Mateus 28:20 que Ele nunca vai nos abandonar enquanto nós estivermos aqui, até a volta dele.
Então você pode ter muita segurança, muita convicção de que é o seu Senhor e o meu Senhor que cuidam de nós e da rainha Vasti e da rainha Esther, porque embaixo dele ele é soberano sobre todas as coisas e embaixo dele está a nossa obediência. Então eu quero falar para vocês, para a gente finalizar, 3 mensagens, 3 aplicações para a gente lembrar sobre a obediência. Primeiro, para você renovar o seu compromisso com o Senhor. Talvez você tenha que fazer isso todo dia, talvez várias vezes por dia. Eu não sei quais são os seus desafios, mas eu tenho renovado o meu voto com o Senhor, porque muitas vezes eu estou muito fraca. Então eu peço ao Senhor que Ele se lembre que eu sou filha dEle e que eu creio nele e eu preciso dEle. Então eu repito o meu voto quantas vezes for preciso. E aí a sua obediência, ela não vai ser imposta pelas circunstâncias externas, como o rei Assuero quis fazer com a rainha Vasti. A sua obediência vai vir do seu coração, porque você vai amar o seu Senhor. Outra coisa, irmãs, vou falar mais uma vez, tá? Vamos ler a palavra do Senhor, porque é na palavra do Senhor que Ele fala com a gente. E Ele fala com cada uma de nós individualmente. Então, leia a palavra, separe 5 minutos. Eu tenho certeza que quando você começar a se relacionar com o Senhor, esses 5 minutos vão se alargar, vão virar 10, meia hora, 1 hora, o tempo que for. Então, leia a palavra para conhecer mais o seu Senhor, para ser mais capaz de obedecer. E outra coisa que eu queria lembrar as irmãs, o livro de Esther foi escrito para ser instituída a festa do Purim, porque os judeus não foram massacrados, porque Esther foi um instrumento de Deus para isso. Eles não foram exterminados, era para o povo todo ser exterminados. E eles fizeram a festa do Purim, que é uma das maiores festas entre os judeus até hoje. É um memorial da salvação. Nós temos um memorial, né? Que é a mesa do Senhor, né? A ceia do Senhor é o nosso memorial, porque o Senhor falou para a gente celebrar aquela mesa até que Ele volte. Então é um memorial para que a gente não esqueça quem é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então eu quero pedir para as irmãs para que você se alegre na sua salvação. E se você ainda não tem a salvação, se você ainda não conhece Jesus Cristo, você pode orar a Jesus e pedir para Ele que Ele fale com você, que Ele te destampe os ouvidos para ouvir a voz dEle, que Ele desvende os seus olhos quando você lê a palavra dEle, porque Ele quer que todos sejam salvos. Então, irmã, eu quero deixar para vocês a mensagem de que, sem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, voluntariamente, em obediência ao Pai, e derramou até a última gota de sangue por nós, nós não somos capazes de obedecer. Então, a primeira submissão que a gente tem que ter é a Jesus Cristo. Coloque a sua mente cativa ao Senhor Jesus, e o resto Ele vai nos dar. Amém? Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar, tá? Senhor, nós nos alegramos, Pai, na Tua palavra, que é viva e eficaz, que nos fortifica, que nos alegra, que nos dá comunhão umas com as outras, Senhor. E nós pedimos, Pai, pelas Suas misericórdias, que o Senhor, que está aqui hoje presente conosco, derrame as Suas bênçãos em cada coração aqui, Senhor, para que possamos Te conhecer, Senhor, intimamente, naquele relacionamento ombro a ombro, Senhor. Que possamos, Pai,
abrir a nossa boca para falar de Ti, Senhor, porque o nosso coração crê em Ti, Senhor. Que a nossa obediência, Pai, seja por fé, Senhor, em Jesus Cristo que veio nos resgatar. E se Deus deu o Seu Filho, Ele pode nos dar todas as coisas das quais necessitamos, Senhor. Senhor, faz de nós Suas filhas obedientes, Pai. Pela Tua graça eu te peço, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Pai. Lembra de nós, Pai, e faz de nós filhas obedientes, que possamos glorificar o Seu nome com o nosso vestir, com o nosso falar, com o nosso olhar, mas também com o nosso pensamento e com o nosso coração, que ninguém vê, só o Senhor. Então, Senhor, em segredo, faz o nosso coração obediente. Em segredo, ouve a nossa oração. E cada uma irmã aqui, Senhor, que se tem alguma irmã aqui cativa à desobediência, Senhor, que a mente dela hoje seja cativa a Jesus Cristo, que morreu por nós, derramou até a última gota de sangue por nós. Ninguém mais fez isso por nós, Senhor. Nós te somos gratas por essa tarde, por essas irmãs, por esse local de culto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém.